Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar de Web APIs, que é um assunto que me interessa bastante. Gosto de falar desse conteúdo, porque eu acho que, de alguma maneira, isso promove uma web mais aberta, mais interativa, que é algo que eu defendo e que acho bastante importante. Mas vamos dar uma olhadinha no que eu estou querendo dizer com Web API, né? Primeiro, assim, a ideia de API, Application Program Interface, né? Então, a ideia de definição de interface, que quando a gente fala de software, isso aparece o tempo todo em um monte de aspectos, né? Desde quando a gente fala, por exemplo, uma definição de função, quando eu penso numa implementação, eu olho o código de uma função, a assinatura dela, de alguma maneira eu posso imaginar aquilo ali como sendo um elemento mínimo de uma API, ou seja, de uma interface que eu tenho a implementação da função e eu tenho o uso da função, né? Então, aquela assinatura é uma espécie de interface entre quem utiliza a função e quem está definindo a função, né? Então, a importância disso, obviamente, aqui, quando eu falo de Web APIs, eu estou falando de uma coisa, um aspecto muito mais macro, mais amplo, mas se encaixa exatamente a ideia de você ter serviços, né? De você ter funcionalidades, né? Que estão nesse caso, disponíveis na web, que a gente pode tirar proveito delas. Pois bem, então, quando eu falo dessa ideia de função, onde eu tenho implementação e alguém que vai utilizar, né, na prática, eu estou interessado num dado, né? Então, quando eu chamo uma função, sei lá, para calcular o seno de um valor, estou interessado no valor resultante do seno de um dado amplo, né? Então, esse dado, essa informação que eu estou querendo dizer, aí quando eu falo do porquê expor dados, é o que eu estou falando de dado. Qual seria a nossa motivação de expor dados na web, né? E pensando até hoje num cenário em que muito se fala em termos de privacidade na web, né? Uma preocupação de se fazer, na verdade, não vou dizer que uma volta disso, mas um controle maior. Mas por que eu teria interesse em disponibilizar ou expor dados na web? Primeiro, permitir que sistemas, e não apenas pessoas, usufruam dos dados que a gente gerencia, né? Então, se eu tenho uma aplicação, algum site, alguma coisa que trabalha, ou que gerencia um determinado conjunto de dados, e eu tenho usuários, um público, né, de usuários interessados naqueles dados, por que não permitir que aqueles usuários possam consumir esse dado de outras formas, que não apenas ter que entrar num site para acessar aqueles dados, para varrer aqueles dados? Por que não permitir que alguma aplicação faça a consulta sobre esse mesmo conjunto de dados? Uma coisa bastante importante que eu vejo nessa questão da exposição de dados é que você pode ter isso como uma oportunidade para agregar valor ao seu negócio, ou seja, de fazer com que aqueles dados, aquela informação que você gerencia, seja ainda mais importante. De que maneira? Uma pergunta aqui bastante chave é: quanto vale o Google Maps, uma solução da Microsoft lá, da Microsoft, desculpa, da Google, para fazer a disponibilização de mapas, né, de mapas satélites e tudo mais, e você poder incorporar isso dentro da sua aplicação, poder colocar informação sobre ela de maneira a usar aquele Google Maps, aquela ferramenta para um fim específico, né? Então, quanto vale uma ferramenta, uma solução como essa do Google para algum negócio que dependa de visualização por mapas, né? Segundo aspecto, será que o Google Maps seria tão padrão para visualização de mapas como é hoje, se ele não tivesse exposto, né, o conjunto de dados que eles têm e disponibilizasse uma forma de acesso que fosse, digamos, pública, né? Então, se a gente for pesquisar o web aí por como acessar, coloco as palavras-chave de Google Maps e API, eu vou lá encontrar vários exemplos de como essa API, né, que o Google disponibiliza, pode ser acionada, né, para fins diversos, né? Então, o quanto isso aí seria de fato, o quanto o Google Maps seria de fato padrão se eles não tivessem tido essa iniciativa de fazer essa disponibilização. E aí eu vou citar aqui dois exemplos, só para a gente ter ideia disso aí, exemplos que talvez vocês conheçam, talvez não. O primeiro é esse Flight Radar,
que é um site que eu descobri alguns anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar, mas esse site ele usa a tecnologia que os aviões possuem, né, de radar, para obter a posição onde obter alguns dados que esses radares, né, do que essas aeronaves possuem, dentre elas a posição, né. Então, quando a gente entra nesse site aí, Flight Radar 24, aparece o mapa do mundo, né, com todas as aeronaves que têm essa tecnologia, que é a grande maioria, e a gente consegue visualizar no mapa essas aeronaves e inspecioná-las. Eu posso clicar numa aeronave ali e saber exatamente de onde ela está vindo, para onde ela está indo, alguma coisa em termos de especificação do tipo de aeronave e algumas outras informações, né. E esse é um exemplo interessante, porque observem, o objetivo da Flight Radar é disponibilizar a situação das aeronaves. O mapa é algo, entre aspas, secundário aí, né? Mas o dado principal são os dados da aeronave. Né? Então, o Google Maps está sendo utilizado apenas para eu conseguir plotar e ter, na verdade, ali claramente, de uma forma imediata, né, a posição, né, em cima do mapa onde está determinada aeronave. Se o pessoal dessa. Isso aí deve ser uma empresa, né? Se o pessoal dessa empresa tivesse que implementar ou trabalhar com mapas satélites, né, por sua conta, né, ou seja, tivesse que incorporar isso dentro das suas atividades, do seu negócio, provavelmente eles teriam muito mais trabalho do que utilizar um serviço como o do Google e por simplesmente plotar os dados, né, georreferenciados, dados que são atualizados, plotar esses dados sobre um mapa, né? Então, certamente o trabalho da empresa ficou muito facilitado com esse tipo de serviço, né, que a Google oferece. E aí, imaginem, por exemplo, se a Google começa a cobrar ou você cria algum instrumento. Na verdade, tem até alguns planos de cobrança para informações com mais detalhes, né? Mas imagine o quanto a Flight Radar entende e, de alguma maneira, defenderia que um serviço como o Google Maps continuasse ativo, porque assim, o negócio dos caras depende muito desse tipo de tecnologia. De forma similar, tem também um site, aí esse foi um pouquinho mais recente, eu não sabia, que tem o mesmo análogo lá do Flight Radar para a parte de tráfego marítimo, né? Então a gente tem aí nos oceanos, né, um monte de navios, né, de embarcações, muito da marinha mercante, né, do pessoal que faz comércio, e a gente consegue também interagir com o mapa para saber uma dada embarcação de onde, qual é o trajeto dela, qual é o itinerário, o que está carregando, e por aí vai, né? E um outro exemplo que também utiliza o Google Maps, né? Então, duas aplicações até assim bastante similares, mas que fazem uso bastante de serviço, né? No caso, o serviço do Google, né? O serviço de mapas, né? No título aí eu coloquei exemplo e contra-exemplo. O exemplo está no fato, isso tanto para o Marine Traffic quanto para o Flight Radar. Eu coloquei como exemplo e contra-exemplo. O caso do exemplo seria o uso do Google, né, dos serviços do Google para se obter esse tipo de informação. O contra-exemplo está no fato de nenhum desses dois serviços, nem o Flight Radar, nem o Marine Traffic, disponibilizarem ou exporem os dados referentes a essas localizações. Por exemplo, eu poderia acessar a API de algum desses serviços e obter os dados de localização como, sei lá, um JSON, como uma informação, um dado, por simplesmente, e não ter que necessariamente entrar no site para visualizar. Né? Para muitas empresas, em função de AdSense, né, a gente observa que em ambos, né, a gente tem essas propagandas aqui, então é bastante importante para esses dois negócios que a gente entre no site, porque de alguma maneira a gente está ali sendo exposto a uma imagem, alguma propaganda, isso ali está virando, está dando retorno para o site. Né? De uma outra maneira, se eu simplesmente crio uma aplicação, eu crio um outro site, né, e faço o consumo desses dados, né, acesso o servidor que está hospedando, por exemplo, esse Marine Traffic, e obtenho os dados de embarcações, eu não estou acessando o site, então estou deixando de visualizar, isso aí faz com que o site, né, perca valor em termos de marketing, né?
Então, assim, são possibilidades, né? Mas aí a ideia do contra-exemplo é que os dados que esses sites estão manipulando, eles não são disponibilizados como serviço. Ok. Continuando aí em exemplos e contra-exemplos, tem esse primeiro site aí que é o Portal de Cidadania do Governo Federal, do Senado Federal, e ele é um site que permite, assim, para projetos de leis ou para movimentos que procuram propor leis que poderiam surgir da sociedade, né, não, então, não necessariamente de parlamentares, que esse site ele contabiliza a quantidade de apoios, em função desses apoios, determinado projeto pode ir para ponto de pauta de alguma Câmara lá ou não, né? Então, assim, é uma ferramenta bastante interessante do ponto de vista de se permitir a participação popular ou a participação de pessoas que não são apenas parlamentares, né? Então, assim, é uma iniciativa bastante interessante, mas tem como contra-exemplo o fato de que essa interação, ela necessariamente ela tem que acontecer no site do Senado, né? Então, assim, a gente poderia ter outras maneiras de interagir que não fosse para votar, mas para pelo menos obter que tipos de projetos de leis estão sendo divulgados e poder interagir com esses projetos de lei de uma maneira mais amigável e de uma maneira diversa. Por exemplo, eu poderia criar um aplicativo onde essa visualização fosse disponibilizada, baseada, sei lá, em alguma pesquisa, em algum tema, em algum assunto que me interesse, né? E como são dados públicos, a gente está falando de informação pública, não haveria nenhuma razão para o Senado esconder ou se negar a fazer esse tipo de ação, né? Mas, assim, certamente hoje, muita gente que está na área técnica, lidando com dados que são dados de interesse diverso, né, muito mais amplo do que o que de fato tem aquele alcance apenas acessando via site, essas pessoas não têm essa visão a ponto de promover iniciativas como essa, de criar APIs, né, criar web APIs para permitir que esses dados que aqueles sites manipulam possam ser acessados de diferentes maneiras, que não apenas via browser, tá? A Prefeitura do Rio, ela tem. A Prefeitura do Rio, na verdade, tem algumas iniciativas de repositórios de dados abertos. Esse armazém de dados aí e esse Data.rio são dois exemplos, tá? E ela, na verdade, ela tem se espelhado um pouco em algumas outras prefeituras nacionais e internacionais, no sentido de estimular times de desenvolvimento a criar soluções baseadas nos dados que eles já coletam, que são dados públicos, então não há por que se limitar o acesso, tá? E por último ali a Prefeitura de Chicago, que é um dos maiores exemplos mundiais aí de disponibilização de dados, né? A gente tem dados, por exemplo, dados da área criminal, que eu acho que é o maior repositório deles. Eles têm registro desde, acho que 2001, né? Imagina aí, são décadas, né, registrando dados de criminais, e a gente consegue, com um pouco de conhecimento de programação web, de acesso à API, por exemplo, pegar o Google Maps, pegar esses dados da Prefeitura de Chicago e plotar para, por exemplo, definir ou criar um mapa criminal da cidade de Chicago, né? Então a gente consegue isso e sem ser cidadão americano, sem ser morador de Chicago, apenas usando essas ferramentas. E no caso o Google Maps é uma ferramenta que a empresa entende como importante de ser disponibilizada, estratégica para eles, e os dados da Prefeitura de Chicago, que são dados públicos, né? Então a gente está unindo coisas, princípio, que tem acesso é, é, aberto e fazendo coisas que, dependendo do tipo, da maneira como determinada, por exemplo, prefeitura disponibiliza dado, pode inviabilizar isso, né? E, na verdade, para a grande maioria das prefeituras do nosso país, o pessoal não implementa a lei de acesso à informação que foi aprovada alguns anos atrás, elas não implementam de maneira plena, né? E o que seria ser de maneira plena? Eu disponibilizar os dados de uma forma muito mais flexível do que, por exemplo, disponibilizar um arquivo PDF, um arquivo Excel com um relatório lá de páginas e páginas que dificilmente alguém vai ter condição de olhar e entender bem, né? Então a gente precisa disponibilizar isso em diferentes formatos, de forma a permitir uma automatização
da leitura, né, da consulta desses dados. Alguns critérios para expor dados, na verdade aqui eu só vou falar em linhas gerais, né, mas quando a gente pensa em exposição de dados, a gente tem que analisar, por exemplo, o que é útil, né, dos dados que a gente manipula. Podem ter dados ali que no nosso negócio manipule, mas que não seja interessante de ser exposto, ou não agregue valor para o meu negócio, né? E a gente tem dados que são utilizáveis, né? Eventualmente a gente tem dados, esses dados são interessantes, mas fica difícil para determinados negócios reaproveitarem esse tipo de informação. Vou falar em linhas gerais, mas depois a gente vai seguir para alguns exemplos. Ah, mas para falar de API, eu acho que vale a gente citar, no caso a Amazon, hoje é um dos maiores players, né, uma das maiores empresas, né, desse ramo de serviços, né? E o Jeff Bezos, que é um cara que tem um perfil aí bastante questionável, né, em termos de atuação, em termos de relação com seus empregados, segundo relatos, né, de ex-empregados ou de pessoas que já tiveram contato com ele. Mas o Jeff Bezos lá, por volta de 2002, ele vislumbrou que essa questão de serviço, de APIs, isso ganharia uma importância grande, né, entre times de desenvolvimento, entre empresas da área de TI, né? Então, lá em 2002, ele percebeu que isso ia acontecer, né, que um pouco visionário aí nesse sentido, e aí criou algumas regras lá dentro da empresa. Essas regras foram ah, descobertas, né, tempos depois, porque um ex-funcionário da empresa Amazon, ele saiu da Amazon e foi para a Google, e aí na hora que alguém fez uma pergunta a ele o que ele achava do nível de implementação de serviço na Google em relação à Amazon, ele escreveu um texto isso aí é parte do relato desse e-mail dele, que era um e-mail privado, e ele acabou postando numa rede, no caso na época no Google Plus, né, Google+. Isso ganhou público e foi interessante. E no final dessa apresentação tem um link para essa para esse artigo, para essa postagem, mas ele é super interessante porque ele revela muito dos bastidores técnicos, né, dessas duas gigantes aí, que no caso que são a Amazon e a Google, né? Mas então, eu vou seguir aqui alguns mandamentos que ele definiu lá por volta de 2002 para os funcionários, para os times de desenvolvimento dentro da Amazon. Primeiro, lá, todos os times, né, todas as equipes vão ser expostos, vão ser obrigadas, né, a expor seus dados e funcionalidades através de interfaces de serviços, né? Então, assim, todos os times dentro da Amazon teriam que, a partir daquele momento, passar a expor seus dados usando serviços, dados e funcionalidades. Os times dentro da Amazon deverão, né, se comunicar um com o outro usando essas interfaces, né? Então, assim, essa exposição de dados era para os próprios times se comunicarem, né? Então, sei lá, o time lá que dá suporte para o pessoal de RH, com o time do financeiro, com o time, sei lá, que trabalha com experiência com o usuário, se um ou outro precisasse de dados, esses dados deveriam serem comunicados, né, dentro da empresa usando serviços. Um outro aspecto, um outro mandamento, né? Não vai existir nenhuma outra forma de comunicação permitida, né, entre esses times. Então, não é permitido ter links diretos, nenhuma leitura direto para um banco de dados do outro time, memória compartilhada, nada, né? A única comunicação permitida é via interface de serviço comunicada pela rede, né? Então, os times precisariam criar interfaces de serviço que estariam disponíveis na rede para que eles pudessem interagir. Pouco importa qual é o tipo de tecnologia que os times utilizavam, né? HTTP, Corba, PubSubscribe, que é um modelo aí de comunicação, né? Protocolos
customizados, não importa, Bezos doesn't care. Lembrando que é um texto de um ex-funcionário da Amazon falando para o seu novo chefe, no caso, na Google, né? Então ele está relatando isso. E aí ele diz, olha, a questão do protocolo da tecnologia para essa comunicação pouco importava, o Bezos doesn't care. Então, assim, ele queria que a coisa funcionasse via serviço, né? Então, e que isso pudesse ser acessível via rede, como estava ali no outro mandamento. Todas as interfaces de serviços, sem exceção, precisarão ser projetadas desde o início, né, para serem internalizadas. Ou seja, o time precisa planejar, projetar, né, para expor seus dados, né, suas interfaces, para o mundo externo, sem exceções. Ou seja, aquela interface que eles estão definindo não deveria estar preparada para ser acessada apenas por pessoas internas à Amazon, poderia ser acessada por pessoas de fora da Amazon. Qualquer um que não fizesse isso seria demitido, né? E aí, segundo o relato desse ex-funcionário, algumas pessoas não acreditaram nisso, acharam que essa ideia de serviço ainda era um negócio muito no campo das ideias, né? E muita gente não fez ou não respeitou e acabou de fato sendo demitido por não acreditar nisso aí, né? E aí, por último, outro mandamento, na verdade não é um mandamento, né? Thank you, have a nice day. E aí o ex-funcionário ainda brinca, né, com esse último mandamento aí, porque ele diz que o Bezos não se importa com nada e nem com ninguém. Então, esse Thank You Have a Nice Day tem um quê de, de provocação, né? Na verdade, ele não tá nem aí, ele tá simplesmente, olha, façam o que eu estou mandando fazer, né? Então, basicamente é isso aí. Mas esse texto ele é bem interessante, eu recomendo que vocês deem uma lida de ponta a ponta, porque tem um monte de insights de fato bem legais aí, fala um pouco dos bastidores das duas empresas. Agora falando tecnicamente aí dessa questão de serviço, aí eu dei um jump aqui, né? Porque nesse slide anterior a gente fala de um monte de tecnologias, né? Estou falando aqui de HTTP, de Corba, PubSubscribe ou protocolos customizados, são possibilidades aí para se implementar serviços, né? Mas que o Bezos estava pouco se importando, né? Agora, quando a gente vai para os dias de hoje, o padrão bastante adotado aí de comunicação de formatos de dados para troca de informação entre aplicações, né? Normalmente quando se fala de implementação de Web APIs é o formato JSON, né? E que bastante popular em função digamos, da onipresença aí do JavaScript hoje em termos de web, né? Então JavaScript é um acrônimo para JavaScript Object Notation, né? Então é um formato de dados que tem bastante assim, compatível, né, lá com a linguagem, é uma maneira de se representar dados dentro da linguagem lá, da JavaScript, né? E que ele quando surgiu, ele veio como uma alternativa para o XML, que era um formato anterior, que era utilizado para a implementação de web services, né? E havia um monte de tecnologias lá, SOAP, WSDL, alguns termos aí, algumas palavras-chave aí, desse mundo de XML para a implementação de serviços, né? E isso tudo meio que caiu um pouco em desuso. Na verdade, essa ideia de web services, né, via SOAP, XML e web services e WSDL, isso dava um pouco de trabalho, porque tinha muitas questões técnicas, detalhes de implementação, né? Então isso assim fez bastante sucesso, mas hoje já não é muito a escolha, né, para se implementar serviços na web, né? Em contrapartida, o JSON ganha cada vez mais terreno aí, né? E basicamente o que eu tenho é uma possibilidade de representar dados. Aqui, na verdade, só tenho como um registro, né? Que eu tenho o nome de um campo e um valor, né? Então chave-valor, basicamente, e eu tenho um outro elemento que eu posso estruturar um JSON, que é o elemento de lista, né? Então vamos imaginar que ele tenha várias esposas, eu poderia, por exemplo, aqui enumerar as esposas do John Lennon. Então eu venho aqui e aí eu coloco mais tantos outros links aqui que seriam as esposas. Isso aqui é uma lista, a lista de esposas desse indivíduo aqui, né? Eu peguei aqui um exemplo
de texto qualquer, né? Mas só para essas construções são básicas. Essa aqui define um registro, né? Esse abre-chaves com elementos, e o colchete define lista de elementos, né? Então são os construtores, as ferramentas básicas aí para se construir documentos usando esse formato, né? Então hoje basicamente a maioria das interações na web são feitas, né? Os resultados dos dados são disponibilizados como os documentos JSON. E esse metaformato que era XML hoje passou a ser JSON, na verdade ele é bastante importante, porque se a gente não define o formato, a gente vai trabalhar lá, por exemplo, com o que foi falado naquele slide anterior dos formatos customizados. Então, a coisa pode ficar muito dependente, assim, para cada tipo de Web API que eu vá consumir, eu tenho que entender qual é o formato, né, de mensagens, tanto para eu enviar consulta quanto para eu receber a minha resposta, né? Então, quando eu tenho uma linguagem, né, uma metalinguagem como JSON ou XML, isso simplifica um pouco a minha manipulação. Ainda também seguindo a ideia de padrões aí no caso de definição de serviços, né? Quando a gente fala de JSON e de API, aparece bastante a palavra RESTful, né? Que são implementações de API que seguem um padrão arquitetural chamado de REST. Isso aqui foi uma tese de doutorado de um pesquisador alguns anos atrás, e isso meio que ganhou o mercado e as pessoas passaram a utilizar para implementar serviços. E basicamente esse cara se baseia, ou na verdade a gente tem uma aplicação do RESTful quando eu tenho REST aplicado na web usando o protocolo, por exemplo, o HTTP, né? Então, nesse caso, no HTTP eu tenho alguns tipos de mensagens, eu tenho métodos, né, que são chamados lá no HTTP, eu tenho o método GET, eu tenho o método PUT, eu tenho POST, eu tenho o DELETE. Esses aqui são os mais famosões, né? O método GET e o método POST. Mas o put, o delete, ainda tem um head também como um quinto método, eles também estão previstos lá na especificação do protocolo. E aí, como é que essas coisas se amarram, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá uma dada API que eu queira definir, ou seja, eu tenho meu site, imagina esse site example.com, e aí eu tenho dados que são manipulados nesse site e eu quero disponibilizar esses dados de uma outra maneira que não seja fazer o meu usuário acessar o meu site. Então, normalmente, esses sites disponibilizam um endereço específico para se acessar a API, né? Então, se eu tenho www.example.com, esse API example.com está me indicando que aquele serviço ele vai ser acessado por uma outra aplicação e não por um usuário final. Né? E aí, quando eu coloco essa barra resources, então esse meu domínio aqui, eu estou querendo me referir a um conjunto, né, uma coleção de itens, né, podem ser, sei lá, livros, qualquer conjunto de valores que meu site esteja manipulando. Né? E aí, por exemplo, quando eu disparo uma requisição do tipo GET, do protocolo HTTP, para uma API, para uma URL como essa aqui, API example/resource, eu estou interessado em obter a lista de itens, a lista de recursos que aquele site está armazenando. Né? Eu tenho o put, ele faz um replace, o post para esse resource aqui, ele cria uma nova entrada dentro daquele conjunto, e o delete ele vai remover toda a coleção, né? Então, esses métodos HTTP aplicado para endereços que tenham esse caminho aqui vão ter essas ações. Agora, quando eu quero falar de itens específicos, eu posso, por exemplo, seguindo aqui o barra resources, eu indico o ID do meu item. E aí cada ação aqui vai fazer alguma coisa com esse item. Por exemplo, o método get, ele vai obter aquele item em particular. Aqui em cima eu obtinha todos os itens, aqui eu vou obter um item em particular. O método put, ele vai substituir aquele elemento dentro da minha coleção. O método post, ele normalmente não é utilizado quando eu tenho um único item. E o método delete, como a gente espera, vai deletar aquele item da coleção, né? Então, uma API RESTful, ela normalmente ela tem esse formato aqui,
e esse comportamento aqui para os diferentes métodos do HTTP, né? Então é uma maneira padronizada de formatar. E a gente vê isso de uma maneira até quando a gente vê, por exemplo, o Node, que é uma implementação de JavaScript, lá um framework lá para implementar aplicações web em JavaScript. O Node já tem toda uma geração automática de conteúdo, né? Tem algumas bibliotecas que trabalham com Node que já geram a manipulação de coleções seguindo esse formato aqui. Então isso é algo hoje bastante popular, bastante comum, que a gente volta e meia esbarra, né, em implementações, em frameworks voltados para desenvolvimento web. Para a gente visualizar isso um pouco, esse site aí, esse projeto, desculpa, no GitHub, ele é bem interessante. A JSON Server, ele é um projeto em que me permite criar um servidor web na verdade um servidor, implementar um serviço, né, baseado em algum JSON em particular. Deixa eu tentar rodar ele aqui para vocês darem uma olhada em como ele funciona. Ele falou que tem que ser um objeto. Deixa eu fazer isso aqui assim, para verificar. Membros. Criar como uma lista. Agora aqui. Deixa eu colocar aspas. Podia ser aspas simples também. Vamos ver se assim vai rolar. Beleza. Aí observem. Ele localizou, olha aqui, ó. Interface resources membros, que é esse documento aqui que eu fechei, deixa eu abrir. Que é esse documento aqui, né, que tem esse objeto membros, então ele pega e usa isso como recurso, né? Então, e aí o serviço ele está disponível, né? Então aqui quando esse mousezinho aqui parado, congelado aqui, é que ele subiu um servidor baseado nesse JSON que está esperando alguma solicitação, né? Então, por exemplo, se eu vou lá na meu browser e coloco esse endereço aqui, ele vai para o raiz, aí ele só diz, ó, o JSON Server está funcionando, tudo mais. E ele ainda coloca um link aqui para os resources, que é exatamente o que eu vou digitar ali, né? Então, no momento que eu venho aqui e clico membros, ele vai e devolve aquele JSON, né? Então, isso é uma aplicação simplesinha apenas para eu subir um servidor quando eu quero testar alguma coisa, por exemplo, uma API com hash usando o JSON, né? Então, existem algumas ferramentas interessantes aí disponíveis na web para fazer esse tipo de coisa. E para concluir, aqui eu vou falar de uma linguagem que não é muito conhecida. Tem muita coisa ainda hoje que envolve muita pesquisa, né? Mas essa, no caso, não é nem tão pesquisa, apesar de ser de uma universidade atrelada, mas tem uso prático, que eu vou ilustrar aqui rapidamente, né? Essa linguagem de aplicação hipertexto. Ela é um formato simples, né, para a gente navegar entre links, né, de recursos, né, dentro de uma API. E a grosso modo a gente poderia dizer que é uma espécie de HTML para máquinas, né? Pensando lá na HTML, na web como sendo um grafo, né, onde as páginas são nós, e os links, né, os hrefs, né, são arestas, né, que conectam, né, essas páginas, que conectam esses nós, né? Então, essa linguagem é uma espécie de HTML para máquinas, né? E ela é um Internet Draft, né? Na verdade, a maioria dos protocolos, das especificações de linguagens que surgem para a web, elas passam por esse processo, né, de análise, né, de aprofundamento, né, até se de fato isso virar um protocolo público, né, que tenha sido revisado, né, e analisado, né, por diferentes especialistas, né? Então esse rol ele é um draft ainda, né? É uma especificação draft. E como exemplo, a gente tem um site da Universidade de Oxford, que ele já está aberto aqui, eu vou ilustrar vocês. Esse aqui seria o site principal
da universidade. Esse aqui é uma versão mobile do site, e esse aqui é uma API, na verdade é uma inspeção da API, os três sites estão abertos. Esse site é o site da universidade, né, da universidade lá de Oxford, com um monte de conteúdo, um site como, de uma universidade como outra qualquer, né? A gente tem uma versão mobile do site, né, que a gente já percebe aqui que as informações diminuem, né, em termos de quantidade, deve ter aquela história de responsividade e tudo mais, site para acessar pelo celular. Eu tenho um menu aqui com as informações, né, de atualizações, eventos, etc, etc. E a gente tem um inspetor desse hall, né, aqui, o Hall Browser, né? E a gente observa que, por exemplo, eu estava navegando aqui um pouco antes, quando eu clico em cursos, na verdade, isso aqui é o que ele está me exibindo já. Deixa eu ver se eu vou tirar o cursos aqui, se ele me mostra o raiz. Eu tenho uma maneira aqui de navegar por todo o conteúdo do site, só que via interface, né? E aí eu tenho um monte lá de informações, de links que estão lá previstos. Isso aqui é só uma simulação, né? Na verdade, eu posso implementar um site para fazer esse tipo de acesso no site da Universidade de Oxford. Então, por exemplo, se eu quero saber que curso eles têm lá disponível, eu venho aqui, eu tenho, por exemplo, aqui cursos. Aí, ó, um método get para obter a lista de cursos, né? E aí, aqui ele já apareceu, né? Qual é o URL e tudo mais. E aqui eu tenho subjects, que seriam os assuntos, né? Ou as áreas. E aí aparece aqui vários links, né? De cursos, né? De coisas que tem disponíveis lá no site da Universidade de Oxford, né? Com a URL e tudo bonitinho. Então, e aí parei para pensar, por exemplo, para qualquer universidade, por exemplo, aqui no Brasil, né? Se a gente tem a própria nossa universidade, Federal Fluminense, a UFRJ, qualquer universidade, os cursos que ela possui são dados que ela tem, né? E que não há necessidade de você ter aqueles dados somente sendo acessíveis pelo site da universidade, né? Então, se ela tem, por exemplo, uma API que disponibiliza aquilo, ela permite que qualquer pessoa, por exemplo, crie um aplicativo ou crie uma ferramenta que faça consumo daqueles dados que são públicos, né? Que use aqueles dados e implemente aquilo para diferentes fins, né? Então, esse site da Universidade de Oxford é um belo exemplo, né, de conteúdos, de informações que são públicas, e eles têm uma API totalmente pronta que a gente pode pegar e já consumir e utilizar para o fim que quiser, porque são dados públicos, né? E o site em si, eles utilizam um monte de coisas públicas. Por exemplo, eu não vou conseguir localizar aqui rapidamente, mas se não me falha a memória, essas informações aqui, eu acho que são informações de transporte. Então, assim, eles pegam dados de transporte público lá de Londres e disponibilizam isso para o aluno, por exemplo, na hora que tem que assistir uma aula, ele possa se programar, obviamente fora aí de tempos de isolamento, né, de pandemia, mas ele consegue se programar, olhar, por exemplo, os horários em que o transporte, ou que determinado trem ou ônibus vai passar por um ponto, para saber exatamente que hora ele tem que sair de casa e um monte de outras coisas, né? Então, no momento que a gente percebe o quanto se ganha, o quanto se pode ganhar em termos de disponibilidade de APIs, né? E de consumo desses dados, as aplicações, os sites, as informações, elas se enriquecem demais, né? Então, assim, a gente passa a poder ter muito mais conteúdo. Então, informações de transporte também é outra coisa que não faz sentido não ter público, não ter disponibilizado de forma pública para fácil acesso, né? Usando uma API e não por simplesmente disponibilizando os dados no site. Então, esse site da Universidade de Oxford é um bom exemplo aí de implementação de API da maneira como deveria ser. Beleza. Aqui como referências eu vou comentar algumas. Tem esse site InfoQ, é um site bastante interessante, né, com um monte de material, um monte de palestras online para inúmeros conteúdos, né? E eles têm algumas revistas. Essa revista é uma revista específica voltada para a especificação de APIs, né? Aliás, eu acho que foi até dessa revista que eu tirei esse exemplo lá da Universidade de Oxford, né? Tem um Skin Lane aqui, ele é chamado de evangelista, né? Um desses caras que defendem pesadamente qualquer coisa, e ele, no caso aqui, ele é um defensor aí de
implementação de APIs, é bem interessante. Esse aqui é o link do post do ex-funcionário da Amazon. O Google Plus ele está desativado, mas eu consegui recuperar. Deixa eu ver se ele já está aqui assim. Não, não está. Não está exatamente. Mas eu baixei esse conteúdo aqui no PDF. Eu vou atualizar esses slides e colocar o link desse documento aqui que eu baixei para vocês poderem ler se quiserem, né? E quando eu disponibilizar esses slides, já vai com esse link aqui atualizado. E no vídeo, quando eu postar o vídeo, eu coloco todas essas referências aqui, eu já coloco o link desse PDF. Esse site também é bastante interessante, Programmable Web, então ele tem um repositório de um monte de APIs, então a gente consegue, por exemplo, API referente a questões de tempo, cotação de moedas e um monte de outras informações que a gente consegue acessar em sites, a gente consegue acessar de forma programável usando esse site aqui. Então ele é um repositório com um monte de conteúdo. Aqui o artigo da Wikipedia falando especificamente de hash, né, da arquitetura hash. É um artigo bem completinho. Aqui eu tenho um livro sobre Web Service Hashful, também bastante interessante. Aqui aquele Internet Draft do Jason Hall, né, que eu comentei lá, onde o pessoal de Oxford se baseou para implementar, né, o site, todas as informações deles. E aqui há um site do Planalto, né, onde a gente tem a lei de acesso à informação, né, com um monte de detalhes lá, que vale a lida para quem se interessa em acesso aberto, né, a dados e tudo mais, e passa a dar para a gente uma percepção do quanto os órgãos governamentais, prefeituras, governo de estados, assim, deixam de implementar essa lei que, de fato, seria bastante interessante para quem quer fazer um uso inteligente ou mais automatizado de consumo desses dados. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.